E aí, pessoal, tudo bem? Aqui estamos para novamente falar de capacitores e agora capacitores de desacoplamento. Vamos ver onde são colocados, por que eles aumentam o ganho e o que acontece nessa forma de ligação com ondas senoidais e ondas quadradas. Vamos ver como então? Então, aqui nós já podemos ver o circuito aqui mostrando que eu tenho um capacitor de desacoplamento. Mas antes de chegar nele, vamos primeiro revisar aqui o que nós tínhamos entre base e coletor. Isso para uma onda senoidal. Pronto. E colocar a nossa frequência mais baixa. kHz. Vamos estar brincando aqui com uma frequência de 1 kHz. Bom, aqui nós temos a frequência de 1 kHz, nós temos 10 de ganho. 10 de ganho porque aqui na base eu tenho uma variação pouco maior de... Vou colocar mais para cá. Pouco maior de uma divisão, eu tenho um pouco mais de 500 milivolts, enquanto no coletor eu tenho 1, 2, 3 divisões vezes 2. Eu tenho 2 vezes 3, são 6 volts pico a pico de variação aqui no coletor, enquanto aqui na base eu tenho pouco mais de 500 ou 600 milivolts. Tá? Uma amplificação de 10 por 1, ou seja, o valor do resistor de coletor em relação ao resistor de emissor está dando uma amplificação de 10 vezes. Agora eu vou colocar, vamos ver aqui em baixa frequência o que aconteceu. Vamos abaixar aqui a frequência. Vejam bem, em 200 Hz eu perdi amplitude em relação à base. Estou com uma amplitude menor, eu estou com um ganho aí. Agora eu estou pegando duas divisões, nem isso. Então eu tenho 2 para 2 vezes 2 divisões, dá 4 volts pico a pico, enquanto na base continua lá com mais ou menos 500 milivolts. E vamos ver o que acontece se eu colocar um capacitor aqui nesse resistor em paralelo com esse resistor de emissor. Houve um aumento, olha lá, houve um aumento na amplitude. Estou colocando aqui um capacitor de 10 micro. Então houve um aumento da tensão de saída, ó. Ele compensou o ganho. Agora, nós vamos aumentar a frequência, vamos deixar ele aqui fixo, vamos aumentar a frequência e vamos ver o resultado. Que o ganho, através dos resistores, era de 10. Entre resistor de coletor e resistor de emissor. Agora vamos colocar esse capacitorzinho aqui. Pronto. Vamos agora aumentar a frequência. E já vou explicar tudo o que está acontecendo, tá? Aguentem só mais um pouquinho. Vamos aumentar a frequência. 3, 4. Vamos dar uma visualizada melhor.
Estamos com 400 Hz. Vamos deslocar o canal 2, o canal 2 um pouquinho para cima. Eu já estou tendo 1, 2, 3, 4, 5, 2 vezes 5, já estou tendo 10 volts de variação no coletor contra a mesma tensão, ou seja, já estou tendo um ganho maior do que considerando. Deixa eu diminuir aqui um pouco a amplitude da entrada para a gente comparar melhor. Eu vou colocar aqui a amplitude aqui, quase 4 divisões para uma divisão. Olha lá, uma divisão na base, ou seja, 500 mV contra 1, 2, 3, 4, 2 vezes 4, 8, 800, perdão, 2 vezes 4, 8 volts pico a pico no coletor. E vou continuar aumentando a frequência. 600, 700, 800 e vamos chegar a 1K. Chegamos a 1K e você vai falar assim, opa, distorceu a onda. Não, não é que distorceu a onda. O capacitor, vamos diminuir a entrada, que aí nós vamos ter uma noção melhor. Eu vou diminuir a entrada. Estou diminuindo o sinal de entrada. O sinal de entrada agora, vamos aumentar aqui o canal 1. Vamos colocar o canal em AC para a gente ver melhor. Pronto. E vamos aumentá-lo. Vamos sincronizar por ele. Vamos dar só uma varredura, pronto. Na entrada nós temos 200 milivolts e na saída nós estamos tendo 200 só milivolts, hein? O que daria se fosse somente a relação entre os dois resistores, 200 milivolts na entrada, daria, se fosse a relação somente pelos resistores, 100 ohms e 1K, daria 2 volts na saída, mas na verdade nós estamos tendo 1, 2, 3, 4, 8 volts pico a pico na saída. E eu vou aumentar ainda mais a minha frequência para 2 kHz. Opa, tem que botar para andar ali. Então agora eu vou aumentar para 2, 3, 4. E à medida que eu vou aumentando, o ganho de tensão entre base e coletor vai aumentando bastante. Deixa eu diminuir aqui. Opa, diminuiu errado. Canal 2. Diminuir um pouco a entrada até ficar estabilizada a saída. Olha só, agora eu estou quase com 10 volts no coletor, nessa frequência de 5 kHz, 10 volts no coletor, pico a pico, e na entrada nem chega a dar 100 e poucos milivolts aqui na entrada. Então, com a colocação desse capacitor aqui, eu tenho um aumento de ganho para esse transistor. Então vamos ver o que acontece, vamos explicar teoricamente o que acontece. Quando eu acrescento um capacitor nesse ponto, eu diminuo a impedância. Vamos ver se a gente consegue entender. Aqui tem uma tensão contínua. Aqui no emissor eu vou ter uma média de 0,5 volts aproximadamente, que é a média DC. Então eu tenho aqui uma média de 0,5 volts.
E aí começa a circular a tensão na base, ela vai subir ou cair, fazendo com que a tensão do emissor tendesse a acompanhar. Vamos colocar nos dois, entre base e emissor, para ver isso. Agora, eu coloquei a tensão de base, vamos aumentar aqui a do emissor para que nós possamos ter uma ideia. A base está com 200 milivolts. E podem ver que o emissor está com menos, não acompanhou o 0,6. Está com 100 milivolts, não acompanhando, claro, a variação da base. Por que não acompanhando, claro? Porque se subisse sem o capacitor, deixa eu tirar aqui, vamos ver novamente sem o capacitor. Voltando lá o... Ah lá. Vamos diminuir aqui para ficar igual. Dá uma olhada, sem o capacitor, ficamos com variações iguais. Vamos ampliar. Canal 1 também. Se eu colocar um sinal em cima do outro, eu vou ver que eu tenho praticamente a mesma variação. A diferença é que então os dois sinais estão basicamente com a mesma amplitude. O que subiu na base 0,6 subiu também no emissor. Então sobe na base, sobe no emissor por igual, com a mesma amplitude, com uma diferença de 0,6 volts. O sinal na entrada está um pouco fraco, vamos aumentar um pouquinho mais para que a gente possa ver. Pronto. Então aqui nós estamos com a variação em base e emissor. Mas quando eu coloco o capacitor, olha o que vai acontecer. Tensão de base sofreu uma pequena distorção e a tensão de emissor caiu. Olha lá. Caiu. Deixa eu diminuir um pouquinho para que vocês vejam que essa distorção vai depender do que está acontecendo no coletor. Beleza, aqui. Então, olha só, base, vamos jogar a base um pouquinho para cima, e o emissor. Subir para ficar próximo. Então, o que está acontecendo? Agora, eu estou tendo uma variação de base e uma variação de emissor bem menor. Ó. Uma variação de base, os dois estão com 100 milivolts, e o emissor está com uma variação bem menor. O que acontece? Quando eu carrego esse capacitor e eu faço subir a tensão de base, eu vou produzir no transistor uma corrente aqui de base emissor maior, porque o capacitor vai estar se carregando com essa corrente. Não é só circulando pelo resistor. O capacitor também vai se carregar com essa corrente. É como eu deixasse o emissor com uma tensão mais estável, que é o que está mostrando ali, tá? Menos variação. Quando a tensão de base cai, a tendência é a tensão do emissor não acompanhar, cair menos. Por quê? Porque o capacitor se mantém carregado, então no emissor cairá com menos intensidade. No fim das contas, eu tenho uma variação de emissor menor do que a de base, tanto quando a tensão de base sobe, mesmo quando ela cai. Eu tenho uma menor queda aqui no emissor. Com isso, nós conseguimos produzir como se fosse um resistor em paralelo,
Diminuindo esse capacitor de acoplamento, produz como se fosse um resistor paralelo, diminuindo a resistência total equivalente, fazendo com que o ganho de tensão agora fique maior, porque há uma maior queda sobre o resistor de coletor. Uma maior queda sobre o resistor de coletor, que indica uma maior variação de tensão. Então o ganho pode aumentar, o normal aqui seria de 10, mas pode ir para 20, 30 vezes mais quando eu tenho isso considerando 1K e 100 ohms. Então pode aumentar bem mais o ganho quando eu coloco esse capacitor aqui de auxílio, que é o desacoplamento. Isso me possibilita trabalhar com sinais de menor nível aqui na entrada, para poder ter uma boa amplificação aqui no coletor, utilizando esse capacitor de desacoplamento. É muito interessante também toda essa lógica envolvendo o capacitor de desacoplamento. Não dá para colocar qualquer valor. À medida que eu vou aumentando ainda mais o valor, a tendência é estar travando a tensão de emissor, e qualquer variaçãozinha que esteja na base provoca uma grande variação de coletor, já gerando distorção. Então não interessa colocar valores cada vez maiores, mas realmente ter etapas de amplificação separadas. Um primeiro amplificador, um segundo amplificador transistorizado, ou seja, etapas ativas de amplificação. Mas é uma lógica muito interessante. Então nós chegamos a ver o que acontece com o capacitor de acoplamento, chegamos a ver o que acontece com a capacitância parasita entre coletor e base, e o que acontece nesse capacitor de desacoplamento que nós colocamos aqui no emissor para ajudar no ganho geral do transistor. Maravilha? Muito bom. Agora vamos ver o comportamento quando utilizamos uma onda quadrada. Então vamos desse comportamento desse capacitor aqui de emissor quando usamos uma onda quadrada. Então vamos... Pronto, onda quadrada. Olha para 5 kHz, como é que está? 5 kHz, 6, 7. Vamos abaixar aqui um pouco a frequência. Distorce bem a onda. Com esse capacitor distorce bem a onda. Vamos ver o que está acontecendo no coletor. Claro, vamos diminuir um pouco a amplitude do sinal. Com a onda quadrada, o capacitor utilizado distorceu enormemente as variações que aconteceram bruscamente. Base subiu, a base subiu, e aí o coletor caiu bruscamente, depois voltou à tensão normal. Aí a base caiu e o coletor também aqui teve a tensão aumentada. Então houve uma distorção. Para ondas quadradas houve uma distorção muito, muito grande com esse sinal. Vamos dar aqui uma aumentada na frequência. Vou para rodar. Mantém-se a distorção. Vamos abaixar aqui a frequência. 900, 600, vamos... 500,
400. Vamos tirar o capacitor, vamos voltar aqui para 1K. Ó, voltamos para 1K e vamos tirar o capacitor. Ele está provocando um ganho muito intenso. Olha lá. Já deu a quadrada, já apareceu bem melhorada. A base está apresentando 100 mV e o coletor 500 mV. Isso aí é para sem o capacitor. Deixa eu colocar aqui, está desligado. Agora estamos sem o capacitor. Isso para 1 kHz. Vamos diminuir aqui. Aqui aumentando a frequência, diminuindo a frequência. Vamos colocar 100 Hz. Também, ó, muita diferenciação no sinal. Onda quadrada é complicada, difícil de manipular, né? Então, entre base e coletor, nós temos essas ondas, ó, 100 Hz. 200, 300, 1K. Uma bela de uma distorção na onda quadrada. Para que nós possamos estar corrigindo isso, nós temos que melhorar, não é o transistor em si, nós temos que melhorar o acoplamento que vem lá da entrada, né? Melhorar o acoplamento, olha lá. Que é o capacitor de acoplamento que está gerando essa distorção. Lembrem-se disso. Aí, maravilha. Então, eu poderia fazer esse circuito com valores de resistores de base maiores para manter o valor do capacitor baixo aqui, ó. Resistores de baixo maiores. E aí também teria que aumentar o valor desses dois resistores em relação ao ganho. O problema é que quanto mais eu aumento esses resistores, mais eu aumento a impedância, mais entra ruído nessa área. Então tem que ser a coisa dosada e muito bem pensada. Então, repetindo, para não mexer muito, aumentar muito o valor desse capacitor, no caso de acoplamento, eu poderia aumentar o valor dos resistores. Só que aí, aumenta aqui também, só que aqui já começa a entrar mais ruído. Então é assim que isso funciona. Maravilha! Dessa forma encerramos essa sequência de esse circuito amplificador de sinal, onde eu tenho o acoplamento, comentário sobre o acoplamento, sobre a capacitância parasita, coletor base, e também o capacitor de desacoplamento utilizado aqui no emissor. Gostaram? Lógico, né? Espero que sim, que tenham gostado demais do que foi apresentado. E não se esqueçam que a assimilação de tudo isso ainda será muito maior assistindo com calma ao vídeo que eu tenho de amplificador de sinal classe A, onde eu mostro todas as polarizações contínuas. Então, também aproveitem e assistam a esse vídeo, está na descrição. Grande abraço a todos!